Olá, alunos! Hoje nós vamos falar mais um pouco então sobre a transitividade verbal, o objeto direto e o objeto indireto, como nós vimos na última aula online. Então vamos relembrar lá. Primeira coisa, como eu comentei, temos que lembrar dos dois tipos de verbos que nós temos na língua portuguesa. O verbo de ligação, que nós estudamos no bimestre passado, e aquele que faz a conexão entre o sujeito e o predicativo do sujeito, que nós chamamos inicialmente de verbos de estado, como ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, andar, quando indica um estado em que o sujeito se encontra, ou seja, faz apenas uma conexão entre o sujeito e sua característica. Lembre-se lá da regrinha do café para dois, que é um macetezinho para lembrar quais são esses verbos de ligação. Aí nós temos também os verbos nocionais, o verbo nocional significativo, que é o verbo que tem sentido em si, ele não precisa fazer uma conexão entre coisas, não, é o verbo que sozinho já tem um sentido, então ele apresenta um sentido específico, e geralmente são os verbos de ação. Então, esses verbos nocionais, eles podem apresentar uma transitividade ou não. O que seria essa transitividade? Transitividade é a necessidade de uma complementação, quando o verbo precisa de um complemento para ter um sentido completo. Então, nós temos lá o verbo transitivo, que é esse que precisa de complemento, e o verbo intransitivo, é aquele que não precisa de complemento, porque ele sozinho já vai exprimir um sentido específico. Então, lembrando que estamos falando agora dos verbos nocionais, ou seja, os verbos de ação. Temos ali, por exemplo, então, como verbo transitivo, a Aline comprou um carro, o verbo comprou, o verbo comprar. Então, quem compra algo. Eu não posso chegar e dizer, Aline comprou. Fica faltando, fica sem sentido. Então, quem compra algo. Este algo, no caso, é um carro. Então, é um verbo transitivo porque precisou de uma complementação para ele ter um sentido completo. Já o intransitivo não precisa. Por exemplo, ali, a criança dormiu. O verbo dormir sozinho ele já tem um sentido completo. Se eu digo a criança dormiu, não precisa dizer mais nada, porque já dá para entender, certo? Então, quando nós falamos de objeto direto, objeto indireto, estamos falando desses verbos transitivos, que precisa de complementação. Então, o objeto direto é o nome de um desses complementos. Então, é aquele complemento verbal dos verbos transitivos diretos, ou seja, aquele que precisa de complemento e entre o verbo e o complemento não existe uma preposição. Então, não precisa de preposição para unir o verbo e o seu objeto, por isso que é objeto direto. Por exemplo, ali, os partidos de oposição pressionavam o governo. Verbo pressionar, pressionavam ali no exemplo. Quem pressiona, pressiona algo ou alguém. Então, neste caso, pressionavam o governo. Entre o verbo pressionar e o complemento, o objeto direto, que é o governo, não existe nenhuma preposição. Por isso é chamado de objeto direto. Então, é essa complementação do verbo transitivo sem preposição para fazer a conexão entre verbo e objeto, por isso objeto direto. Seguindo a analogia, então o objeto indireto, indireto é quando tem algo no meio. Então, neste caso, é quando entre o verbo e o seu complemento aparece uma preposição. Por isso que eu comentei com vocês que era importante lembrar quais são as preposições. Por exemplo, ali, os partidos de oposição não confiavam em seu governo. Então, quem confia, que é o verbo ali da frase, confia em alguém. O verbo confiar, ele rege a preposição em. Então, você confia em algo ou em alguém. Então, ele precisa desta preposição para fazer a conexão com o objeto. No caso, o objeto seria o seu governo. Então, ele é indireto porque tem preposição entre verbo transitivo indireto e o objeto, o complemento. Temos também casos em que o verbo ele apresenta a bitransitividade, ou seja, quando ele pode aceitar tanto um objeto direto quanto um objeto indireto no mesmo contexto. Por exemplo, ali, quando eu digo Ana Lu enviou uma carta ao namorado. O verbo enviar, neste caso, ele é bitransitivo, porque quem envia algo a alguém. Então, quando eu digo que foi enviado, no caso ali uma carta, entre o verbo enviou e uma carta não tem preposição. Então, uma carta é um objeto direto. Porém, Ana Lu enviou uma carta a alguém. Então,
esse a alguém, ó, veja que o a que aparece ali, no caso do exemplo é ao, né, porque o substantivo que vem na sequência é masculino, esse ao é preposição, é a combinação da preposição. Então, exige também um complemento indireto, no caso, um objeto indireto. Então, o mesmo verbo, ele aceita o objeto direto e o indireto, por isso ele é chamado de bitransitivo, tem as duas transitividades no mesmo contexto. Tem também um caso muito específico, que é o caso do objeto direto preposicionado. O que é isso? O objeto direto não tem preposição. No entanto, em alguns contextos, você pode usar uma preposição, mas não é uma exigência do verbo. Tá? Então, é só uma questão de estilo da escrita. Aí nós chamamos de objeto direto preposicionado. Vamos ver ali. Ó. Acontece quando o verbo não rege, ele não exige uma preposição, mas esta aparece antes do objeto direto. Essa preposição aparece por razões diversas, né, por vários motivos, não pela regência obrigatória do verbo. Né? Ou seja, o complemento não necessita de preposição, mas mesmo assim o autor da frase, o autor do texto, insistiu em inseri-la, por exemplo, naquela frase a seguir ali, ó. Os revoltosos tomaram das armas. Nós temos o verbo tomaram. Quem toma, toma alguma coisa. Né? Então, você toma algo. Tomaram as armas, no sentido de pegar. Né? Neste caso, foi usada a preposição de ali. Né? Então, das. Não é uma exigência do verbo, é só uma questão de estilo. Porque se fosse no sentido corriqueiro, sentido normal, ficaria os revoltosos tomaram as armas, sem a preposição de, né, que uniu ali com o as, né, virando das. Então, quando a gente usa essa preposição e ela não é uma exigência do verbo, ela não é uma obrigatoriedade do verbo, nós chamamos então de objeto direto preposicionado. É só para deixar o texto mais chamativo. Então, uma coisa muito importante é verificar se o verbo exige ou não o uso da preposição para fazer a complementação, certo? Então, por enquanto, né, é isso, é o conteúdo desta aula. Eu quero que vocês façam, então, os exercícios da apostila da página 21 até a página 29. Conversaremos um pouco mais sobre isso na próxima aula online. Tchau, tchau!